Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, da nossa leitura. Então, hoje nós estamos indo para o quinto vídeo do livro Comunicação Assertiva, da Débora Brum. Como eu já expliquei anteriormente nos outros vídeos, se você é novo por aqui, se inscreve, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que é interessante saber desse conteúdo. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, sugiro que você assista desde o primeiro, porque querendo ou não são os capítulos do mesmo livro. Então é legal que você tenha toda a sequência. Mas hoje nós vamos continuar então a partir do capítulo 10. E a ideia desse clube aqui do livro é que você possa estudar e aprender junto comigo. Então eu faço a leitura e vou trazendo alguns comentários meus em cima daquilo que eu tô lendo, tá bom? Então a ideia aqui é aprender junto, eu sempre trago livros interessantes. E se você tem alguma sugestão de livro, algum que você gostaria de ver aqui, compartilhe aqui nos comentários para mim, beleza? Então vamos continuar hoje a partir do capítulo 10. Ser, a fórmula da eficiência e eficácia na comunicação. A maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Autor desconhecido. Você costuma falar demais ou falar pelos cotovelos? Você já falou e foi mal interpretado? Você pede uma coisa e as pessoas fazem outra? As pessoas frequentemente pedem para você repetir o que disse? Se você respondeu sim a uma ou mais das perguntas, provavelmente precisa ser mais claro e objetivo na sua comunicação. Analise o texto abaixo. O que temos que ter sempre em mente é que a estrutura atual da organização oferece uma interessante oportunidade para a verificação dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. Essas questões devidamente ponderadas levantam dúvidas sobre a competitividade nas transações comerciais, agrega valor ao estabelecimento do levantamento das variáveis envolvidas. Você conseguiu compreender do que se trata? Sentiu a necessidade de reler o texto para entender melhor? Esse é um exemplo de uma mensagem totalmente vaga e confusa. Exatamente, eu não entendi muito bem. Tá falando ali de algo relacionado a alguma empresa, mas só lendo esse trecho não dá para entender o contexto todo, né? Eu percebo claramente nos treinamentos que ministro a dificuldade que muitas pessoas têm de expor suas ideias com clareza e objetividade. Muitas são prolixas, falam demais e perdem totalmente o interesse dos seus ouvintes. Outras são diretas e objetivas demais, monossilábicas, falam pouco, economizam palavras e não se fazem entender. Percebo também líderes dando feedbacks vagos, usando frases como "você está ótimo, siga assim", "você precisa se empenhar mais nas suas atividades", ou "você está deixando a desejar nas suas entregas", que, em vez de ajudar, acabam gerando dúvidas ou interpretações equivocadas. Profissionais fazendo apresentações extensas e cansativas, mostrando detalhes completamente desnecessários e perdendo a atenção do público. Vendedores oferecendo produtos ou serviços que não são do interesse do cliente, perdendo o foco e, consequentemente, a venda. Quantas vezes você já perdeu uma venda, talvez por não saber se comunicar de forma clara, né? A comunicação assertiva não depende só do que você fala, mas de falar o que precisa ser dito, no momento mais oportuno e da forma mais adequada. É preciso perceber que o seu ouvinte já sabe o que ele ainda não sabe e precisa saber, e o que ele quer ouvir, suas expectativas, para conquistar o seu público-alvo. Quer aprender uma estratégia para atrair e manter a atenção dos seus ouvintes, gerar mais interesse, engajamento, colaboração e conexão? É uma regra de ouro que, ao segui-la, certamente obterá sucesso e melhores resultados nas suas interações. Essa estratégia costumo chamar de fórmula da eficiência e da eficácia na comunicação. SER. Ser. Lembre-se de que essa frase, a comunicação tem que ser. Lembre-se sempre. S igual a sucinta, E igual a específica e R igual a relevante. Esses três elementos ou características precisam estar combinados entre si e em equilíbrio para gerar bons resultados. Assim como uma fórmula química, um remédio ou uma vacina precisa da dosagem certa para ter eficácia, essa fórmula também requer a dose certa desses três ingredientes, pois caso a dosagem seja errada, perde o seu efeito positivo. Vamos a seguir analisar cada um desses elementos e seus impactos na comunicação. A comunicação tem que ser sucinta. Você já conversou com alguém que fala demais, demora 30 minutos para explicar algo que poderia ser dito em 15 minutos? Ou alguém que repete várias vezes a mesma coisa, só para não deixar dúvidas?
Sabe aquela pessoa que fala tintim por tintim e ainda entra em detalhes? O que acontece com a sua mente nessas situações? Provavelmente se desinteressa, começa a pensar em outras coisas mais importantes e deixa de prestar atenção nesse tsunami de informações. É muito chato, né? Quando você quer tá aí e a pessoa continua falando os detalhes e detalhes e detalhes. Eu posso dizer que eu já fui essa pessoa e talvez ainda seja um pouco. Tem vezes que eu ainda gosto de colocar os detalhes, que eu acho relevante. Quando eu tô contando uma história, por exemplo, de algo que aconteceu comigo, eu gosto que a pessoa entenda todos os detalhes, mas não em uma explicação. Se você está explicando algum conteúdo, não é legal você ficar colocando detalhes. E tem que ver também a pessoa. Você está num ambiente corporativo, você está entre amigos e aí você está contando uma história. Então, acho que tudo aqui também depende do ambiente, depende do contexto, né? A gente também não pode simplesmente generalizar tudo. Agora, por exemplo, você está numa reunião e a pessoa quer contar tintim por tintim, aí realmente está fora de contexto. Não dá para ficar contando tintim por tintim ali. Você tem horário para cumprir, então dentro da empresa, tá perdendo horário ali que poderia fazer um outro trabalho. Então, isso tudo tem que ser avaliado o contexto, né? Se você costuma falar mais do que as outras pessoas, se sente a necessidade de explicar em detalhes e repetir a mesma informação várias vezes, fique atento. O tempo é um dos bens mais escassos e valiosos no mundo atual. Ninguém mais tem tempo a perder ouvindo pessoas prolixas ou repetitivas, como acontece em reuniões extensas e improdutivas na maioria das empresas. Assim como eu tô falando aqui, é o contexto. Agora, se você está numa roda entre amigos e está contando história, é uma outra situação. Mas claro que também tem que ver se não tá cansativo para as pessoas escutarem, né? Se você quer atrair e manter a atenção das pessoas, aqui vai a minha dica. Procure ser sucinto e objetivo, mantendo o foco no que é mais importante. Evite o excesso de informações e deixe os mínimos detalhes apenas para situações que exijam esse detalhamento, ou quando o ouvinte questionar. Use frases curtas e com uma sequência lógica de ideias, pois isso também facilitará a compreensão da mensagem e otimizará o tempo de todos. A comunicação tem que ser específica. Em um treinamento de comunicação que ministrei para vários gestores de uma empresa da área da saúde, uma aluna me relatou que ela estava numa reunião com a sua equipe para abrir uma área nova de atendimento ao cliente e falou: precisaremos de 2 monitores. Marcos, você pode providenciar isso? Marcos disse que sim. Na próxima reunião, segue o diálogo deles. Regiane, os 2 monitores já estão na sala nova, o Marcos falou. Que ótimo, Marcos. Quem são eles? A Regiane falou. Quem são? Como assim, Regiane? Quem foi selecionado para essa atividade? Eu tinha entendido que precisava comprar 2 monitores de vídeo novos, não era isso? Olha só. Não, Marcos, era para selecionar internamente 2 profissionais para trabalharem na função de monitor. Olha isso, gente. Ela falou que precisava de 2 monitores. Ele entendeu que eram monitores de televisão. E ela queria dizer que eram 2 pessoas que iriam monitorar algo ali. Então, é o cargo das pessoas. E quem que foi o errado aqui nessa situação? O que você me diz? Um que não entendeu e o outro que não soube ouvir. Eu costumo dizer, você não é responsável só pelo que você fala. Você é responsável também pelo que o outro entende. Aqui tá um exemplo claro. Ela se responsabilizou por aquilo que ela falou, mas ele não entendeu o que ela falou. E aí? Olha só que confusão e que situação ruim ali no caso, né? Então, você é responsável, sim, pelo que o outro entende daquilo que você está falando. Então, por isso que é legal você perguntar o que você entendeu. Ficou claro que é isso, isso e isso? Então, é legal ter essa conversa. Eu, geralmente, quando estou combinando alguma coisa e preciso pontuar, ó, então ficou para você fazer isso até tal data, desse jeito, tá ok, tá bem explicado, entendeu? É legal você fazer isso para não dar esse conflito aqui. Continuando. Aí dá para imaginar o problema decorrente dessa falha de comunicação entre eles, não é mesmo? Para você falar e ser bem compreendido, sua comunicação precisa ser específica. Mensagens vagas e palavras genéricas geram incompreensão, ruídos e distorções que acabam resultando em atrasos, retrabalho e prejuízos. Sem falar do estresse gerado entre as pessoas envolvidas. Deixe-me contar a pequena história da sopa e os problemas de comunicação extraídas do livro de contos de Jorge Bucay. Então é uma historinha, vou ler aqui para vocês. Uma senhora estava num restaurante observando com interesse o cardápio, e depois de consultá-lo, resolveu fazer o pedido, solicitando ao garçom uma sopa que pareceu muito saborosa. O garçom, solícito, serviu a sopa, afastando-se em seguida.
Quando ele se aproximou novamente, a mulher o chamou com um gesto e rapidamente ele a atendeu. Em que posso ajudá-la, senhora? O senhor poderia experimentar a sopa, por favor? Mesmo descrente diante daquele pedido, o garçom perguntou com amabilidade se havia algo errado com a sopa e se não agradava a cliente. Não é o caso. Por favor, experimente a sopa. Raciocinando rapidamente, o garçom, em questão de segundos, supôs que a sopa estaria fria e não teve dúvidas ao perguntar à mulher, não sem antes desculpar-se pelo ocorrido. Desculpe pela sopa estar fria. Não se preocupe, não há problema algum, trarei outra. A sopa não está fria. Você poderia experimentá-la, por favor? Não era comum para um garçom experimentar a refeição de um cliente, mas a senhora insistia demais para que ele provasse a sopa. Sem graça, sem saber qual era o motivo para aquele pedido, e não sabendo que atitude tomar, por achar ter esgotado todas as suas deduções, resolveu perguntar: Se a sopa não está ruim nem fria, diga-me qual é o problema. Se for necessário, posso trazer outro prato de seu agrado. Desculpe-me por insistir, mas se você quer saber qual é o problema com a sopa, você deve prová-la. Diante de tamanha insistência, o garçom se rendeu ao pedido da senhora, sentou-se à mesa ao lado da mulher e, alcançando o prato de sopa, colocou-o à sua frente. Ao procurar uma colher, olhou de um lado para o outro, mas não havia colheres. Antes que pudesse se pronunciar, a mulher declarou: Entendeu agora? Falta uma colher. Esse é o problema com a sopa. Não consigo tomá-la. Olha só que situação, gente. Engraçado, né? Então vamos lá. Essa história mostra como muitas pessoas se comunicam de forma vaga e genérica, fazendo rodeios e não chegando direto ao ponto, achando que os outros vão entender o que dizem ou pensam. Fazem com que a comunicação seja mais complicada e difícil, quando poderia ser bem mais simples. As pessoas não são iguais, pensam e entendem de maneiras diferentes, e o que parece tão simples para uns se torna difícil para outros. Por exemplo, analise a frase abaixo. Existem muitas questões importantes na gestão de projetos que não está recebendo a devida importância. Tudo isso acaba gerando impactos negativos. Você percebe que essa mensagem está vaga e genérica? Quais são as questões importantes e quais os impactos? Veja como fica a mensagem mais específica. Existem muitas questões importantes na gestão de projetos, como escopo, prazo e comunicação, que não estão recebendo a devida importância. Tudo isso acaba gerando impactos negativos, como atrasos, retrabalho e insatisfação dos clientes. A seguir, veja outros 3 exemplos de mensagens que não dizem exatamente o que se pretende. Mensagem vaga. Preciso que você melhore esta planilha. Mensagem específica. Preciso que você melhore esta planilha, coloque os prazos de entrega e os valores de cada produto separados. Mensagem vaga. Preciso desse relatório com urgência. Mensagem específica. Preciso desse relatório para hoje, às 15h30. Mensagem vaga. Você precisa se dedicar e se envolver mais no projeto. Mensagem específica. Você precisa participar de todas as reuniões com o cliente e apoiar seus colegas quando eles precisarem da sua ajuda. Olha só a diferença de você especificar as coisas que você diz. Não é ser prolixo, não é ser extenso. É só você ser objetivo. Eu quero isso desse jeito por causa disso. Mas explicando e não usando palavras genéricas, né? Tem muita gente que às vezes não quer falar e acaba usando as palavras, as frases genéricas porque ele não se sente à vontade em falar. Por exemplo, um feedback negativo. Você precisa melhorar porque você não está indo muito bem e isso está afetando a equipe. Tá, eu preciso melhorar no quê? O que não está indo bem? E de que forma eu estou afetando a equipe? Então, precisa ser dito, né? Para falar com mais clareza e ser bem compreendido, eis algumas estratégias e cuidados importantes. Use exemplos, faça analogias, traga dados e fatos, evitando informações vagas e genéricas. Fale numa linguagem acessível, de fácil entendimento para todos. Evite palavras rebuscadas, siglas desconhecidas, jargões, termos muito técnicos ao falar com pessoas leigas no assunto e estrangeirismos. Lembre-se de que nem todas as pessoas sabem falar inglês ou outras línguas. Além dessas estratégias, existe uma regra de outro muito valiosa que precisa ter em sua comunicação. Acho que era ouro aqui a ideia. Fale o óbvio. Por quê? Porque o que é óbvio para você nem sempre é óbvio para os outros. Quantas vezes suprimimos informações óbvias em nossas conversas? Quantas vezes contamos com que o outro utilize seu repertório básico e entenda exatamente aquilo que queremos dizer? Detalhes desvalorizados, especificidades omitidas, palavras suprimidas são informações
que não obrigatoriamente fazem parte da experiência do outro, portanto, não são óbvias. Existem diariamente muitos ruídos na comunicação que acontecem porque o óbvio não é dito. Lembre-se, onde não há informação, entra a imaginação. Eu falo muito que o óbvio também precisa ser dito. Isso é algo que eu tenho pra mim, porque é exatamente isso, que é óbvio pra mim, não é pro outro. O terceiro ponto, então, né? A comunicação tem que ser relevante. Quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Viktor Frankl. Você já solicitou algo para alguém e essa pessoa disse que faria e não fez? Ou atrasou, não se dedicou tanto quanto você gostaria, fez de qualquer jeito, sem capricho, ou não deu a prioridade necessária? Se percebe que o que você fala não reverbera tanto nas pessoas ou parece não ter o impacto que gostaria, preste muita atenção nesse terceiro ingrediente da fórmula SER, a relevância. Se o que você deseja é envolver mais pessoas nas ações necessárias, obter mais colaboração, engajamento e motivação, inspirar e influenciar mais sobre o que está falando, procure mostrar a relevância do que está sendo dito. Qual é a importância, o impacto, qual é o propósito daquilo que está sendo apresentado? Diga o porquê. Por exemplo, imagine que você é um engenheiro, gestor de fábrica e percebe que a sua equipe não está usando corretamente os EPIs, equipamentos de proteção individual, e que são de uso obrigatório. Você se reúne com todos e diz: pessoal, é obrigatório usar os EPIs durante a jornada de trabalho. Existe uma lei que precisamos cumprir e a empresa exige isso, ok? Não tem conversa. Em vez de mandar todos os funcionários da fábrica usarem os equipamentos de proteção individual, sem dar muita explicação, você pode passar essa instrução explicando para os funcionários os benefícios do uso ou as consequências da falta de uso deles. Por exemplo, pessoal, é muito importante que todos usem os equipamentos de proteção individual durante toda a jornada de trabalho, para garantir a segurança e a saúde de vocês. A lei existe para proteger a integridade física de vocês, e nós preocupamos muito com isso. Se vocês não usarem, poderão sofrer um acidente que vai prejudicar a vida de vocês ou até mesmo ser fatal. Ao solicitar uma entrega dentro do prazo combinado, se você explicar a importância e o motivo do cumprimento desse prazo ou o impacto de um atraso, seu funcionário terá mais consciência e se esforçará mais para conseguir agilizar a entrega. Em vez de dizer, eu preciso desse material para hoje impreterivelmente às 15 horas, diga, eu preciso desse material para hoje às 15 horas, pois o cliente virá aqui na empresa nesse horário somente para aprová-lo. Caso o material não esteja pronto, o cliente perderá a viagem e ficará insatisfeito. Então você traz a explicação do porquê daquilo. Todo feedback também precisa ter relevância. Em vez de falar, a planilha enviada para o cliente era de uma outra empresa. Isso não pode acontecer novamente. Você precisa prestar mais atenção ao enviar os anexos. Mostre a relevância e o impacto. A planilha enviada para o cliente era de outra empresa. Isso, além de gerar atraso, acabou expondo informações sigilosas de outro cliente. Podemos até sofrer um processo com isso. Como podemos evitar que isso aconteça novamente? Aqui está algo legal. Você jogar a pergunta para a pessoa. Eu costumo dizer isso. Como que você acha que a gente pode melhorar? No que eu posso te ajudar? Qual estratégia a gente pode usar para melhorar essa questão? Isso é muito legal porque você faz a pessoa pensar e se responsabilizar, né? Então, tipo assim, ela sabe que a culpa aqui nesse caso foi dela. E aí você pergunta, como você acha que a gente pode melhorar? Ah, chefe, eu vou prestar mais atenção, eu vou fazer de alguma outra forma. A gente poderia colocar um sistema de confirmação antes de enviar o e-mail, passar pela aprovação de alguém, enfim, tem N formas que essa pessoa pode falar, até mesmo porque muitas vezes não, algumas vezes pode acontecer de estar acontecendo isso, esses erros, porque ela não tem o equipamento necessário, ela não tem o programa necessário, só que ela tem vergonha de pegar e falar. Então, quando você faz uma pergunta, você abre, né, para que a pessoa consiga dizer qual é a necessidade dela. Ó, a gente pode melhorar se tiver algo assim que me ajude, que faça com que tenha um sistema de confirmação, tá faltando um projeto aqui, tá faltando um equipamento, então se tivesse esse equipamento poderia ser melhor. Então é legal quando você faz essas perguntas e abre para um funcionário ou até mesmo dentro de um relacionamento. Às vezes eu mesma com meu namorado eu pergunto, como você acha que a gente pode melhorar essa situação? Tá bom, a gente tem um problema aqui. Como podemos melhorar juntos? Não só, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, como a gente pode melhorar junto? Porque daí eu abro para que ele fale também algo que eu possa melhorar. E aí você consegue até mesmo um relacionamento mais saudável por conta dessas perguntas. Continuando.
Você já parou para pensar que muitos profissionais sabem o que eles fazem, sabem explicar como fazem, mas muitos desconhecem o porquê? Qual a motivação de alguém que precisa conferir 300 notas fiscais por dia? Se não sabe o porquê, a importância e o impacto da sua atividade. Se tiver noção de que o seu trabalho garante ou evita, provavelmente trabalhará mais engajado, inspirado e motivado. Isso eu falo para quem é dono de empresa. O seu funcionário precisa saber o porquê, qual é o propósito, por que eu faço o que eu faço. Ao falar, tem um bom porquê. O especialista em liderança Simon Sinek criou um conceito chamado Golden Circle, ou o Círculo Dourado, para ajudar as empresas e as pessoas a se tornarem mais inspiradoras e criarem mais impacto. Sinek escreveu o livro Comece pelo Porquê, Start with Why. Para apresentar esse novo modelo e explicar por que algumas organizações e líderes são capazes de nos inspirar e outros não. Segundo ele, os líderes e organizações que mais geram inspiração têm um elemento em comum. Todos pensam, agem e comunicam de dentro para fora do círculo. O Golden Circle é um método de pensar, agir e comunicar que gera mais motivação, engajamento e inspiração. Portanto, lembre-se de sempre mostrar a relevância na sua fala. Por quê? Como e o que. Então comece pelo porquê. Porquê, como tem que fazer e o que tem que fazer. Finalizamos o capítulo 10, agora capítulo 11. A escolha das palavras e o uso da linguagem positiva. A palavra, como o ser humano, constrói ou destrói, incentiva ou desanima. Livres, podemos manipulá-la para a direita ou para a esquerda, como engenheiros do otimismo ou como coveiros de alegrias alheias. Comunicamos o que somos e somos o que comunicamos. P. Rock Snyder. Acho que é padre. P é padre, né? Rock Snyder. As palavras que usamos determinam a qualidade dos nossos sentimentos, relacionamentos, ações e resultados. Acredito que o mundo seria melhor e as pessoas mais felizes se aprendêssemos a falar mais sobre o que está dentro do que sobre o que está errado. Se aprendêssemos a falar mais sobre o que está certo do que sobre o que está errado. Se houvesse mais elogios do que críticas, mais agradecimentos e menos reclamações. Porém, vivemos imersos numa cultura de negatividade que valoriza mais as notícias ruins do que os bons acontecimentos. Basta ligar a TV para perceber que os noticiários dão enfoque às tragédias e aos problemas, ao invés de mostrar as notícias boas, as conquistas e as ações positivas. Sem nos darmos conta, nos deixamos infectar e depois nos tornamos portadores desse comportamento. Lamuriando, reclamando, resmungando, criticando ou lamentando. Isso aqui eu falo muito para as pessoas. Se você quer ter uma comunicação mais positiva, uma comunicação mais assertiva, você precisa mudar um pouco aquilo que você escuta, o seu filtro, né? O nosso ouvido tem filtros. Se dia e noite eu só assisto reportagem falando de morte, falando de tragédia, de sequestro, de guerra, eu vou ficar numa energia negativa. E isso, de certa forma, vai influenciar na minha comunicação. Não tem como, somos uma pessoa só. Então, aquilo que nós escutamos, nós acabamos portando e levando. A nossa educação, por muito tempo, foi baseada no foco negativo, com os pais usando a linguagem negativa com seus filhos. Não teima, não grita, não sai daqui, ao invés da linguagem positiva. Obedeça, fale mais baixo, fique aqui. Esse padrão de comunicação ao qual fomos submetidos desde a nossa infância criou padrões de pensamento e linguagem negativos que usamos até hoje. Nos relacionamentos pessoais e profissionais, e na maior parte do tempo não temos consciência disso. É o que eu digo, a comunicação ruim sempre tem raiz. A boa notícia é que essa realidade está mudando. Graças a estudos em diversas áreas, como por exemplo a educação positiva e a psicologia positiva, que vem demonstrando e comprovando cientificamente a efetividade do enfoque positivo para a geração de mudanças significativas nas vidas das pessoas. David A. Snowdon, neurocientista e professor da University of Kentucky, com base em suas pesquisas, afirma: se você usar uma linguagem positiva, viverá mais tempo e poderá atingir metas que outros, nas mesmas circunstâncias, não seriam capazes de alcançar. O filósofo espanhol Luis Castellanos, autor dos livros La Ciencia del Lenguaje Positivo e Educar em Linguagem Positivo, e sua equipe da consultoria Air Jardin de Júnior, têm trabalhado com essas premissas há anos. Eles argumentam que, aprendendo a identificar as palavras que ativam positivamente nosso cérebro, temos mais chances de sucesso. Temos demonstrado cientificamente que expressões como confiar em você ou genial
são capazes de influenciar nosso cérebro e conseguir que esse reaja mais rapidamente e aumente seus recursos. Devemos ter cuidado com o que dizemos para nós mesmos e para os outros, porque as palavras produzem resultados e mudam nossa percepção e comportamento, conforme apregoam as Escrituras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8. A Bíblia nos diz para ocuparmos a nossa mente com coisas positivas. Analise as frases abaixo e perceba a diferença do enfoque negativo versus positivo. Negativo. Desculpe pelo atraso. Positivo. Obrigada por ter esperado. Desculpe por ter falado muito. Obrigada por me ouvir. Desculpa te incomodar com isso. Obrigada por me ajudar. Desculpe gastar seu tempo. Obrigada por passar um tempo comigo. Então, muda do negativo para o positivo. Isso eu tenho aprendido a cada dia a fazer mais. Exatamente isso. Em vez de ficar se desculpando, agradeça, né? Linguagem positiva. A linguagem positiva pode e deve ser usada para encorajar, agradecer, valorizar, estimular, engajar, celebrar, reconhecer, enaltecer, motivar e inspirar. Elogiar, parabenizar, comemorar, conectar e encantar. Olhando para essa lista, você reconhece essas ações como hábitos no seu dia a dia? Você foca seus pensamentos na positividade ou na negatividade? Se considera otimista ou pessimista? Suas palavras valorizam ou desvalorizam? Engajam ou desencorajam quem está à sua volta? Fortalecem ou enfraquecem suas ações e seus resultados? Em um treinamento para a área de TI de uma empresa, solicitei para cada participante que falasse sobre o seu trabalho. Um deles disse: "O meu trabalho é resolver o problema dos outros", enquanto um colega falou: "O meu trabalho é oferecer soluções para as pessoas", sendo que ambos realizavam as mesmas tarefas no dia a dia. Você percebe a diferença na fala deles? Em um curso de oratória que ministrei, uma das participantes falou que sua expectativa com o curso era descobrir seus erros e dificuldades de comunicação, enquanto outra falou que esperava descobrir como melhorar a sua comunicação e ter mais sucesso. Qual das duas você imagina que teve mais êxito na vida até aquele momento? Olha só, descobrir os seus erros e dificuldades ou descobrir como melhorar e ter mais sucesso? Quem você acredita que teve mais êxito até aquele momento? Com certeza a pessoa que falou da forma positiva. Em certa ocasião, eu estava em uma loja comprando um liquidificador quando ouvi uma cliente reclamando de algo com um atendente, que disse: "Vou chamar a gerente para verificar o seu problema." Ao chegar, o gerente falou: "Me explique exatamente o que aconteceu, que nós vamos achar uma solução." Obviamente que a cliente queria é que achassem uma solução em vez de apenas verificar o problema. Para tudo o que é dito, existem maneiras positivas, neutras e negativas de se expressar, valorizando ou desvalorizando as suas ideias. Veja esses exemplos. Vendo brigadeiros. Vendo brigadeiro gourmet. Objeto antigo. Relíquia. Barato. Econômico. Encargos. Taxa de adesão. Quando aprendemos a nos comunicar interna e externamente de maneira positiva, geramos sentimentos mais positivos e, assim, comportamento mais adequados. Você precisa sistematicamente perceber as palavras que usa no seu dia a dia, mudando e gerenciando sua intensidade emocional. Dizer "eu odeio isso" gera estados emocionais profundamente negativos e limitantes. Experimente mudar o "eu odeio" por "eu prefiro" e perceba a diferença. Eu odeio acordar cedo. Eu prefiro acordar tarde. Se você precisa dar feedbacks, use a linguagem positiva. Foque na solução ao invés de focar no problema. Em vez de dizer "você está muito lento nas suas entregas", diga "você precisa agilizar suas entregas." Em vez de dizer "você está desatento", diga "você precisa prestar mais atenção." Manter o foco positivo nos pensamentos e nas palavras gera ações mais assertivas, facilita os diálogos, promove mais colaboração e menos resistência. Que tal tentar? Experimente trocar. Estou com dificuldade para me concentrar. Para, meu desafio é me concentrar mais. Discordo de você. Para, eu penso diferente. Precisamos evitar o desperdício. Para, precisamos economizar mais. Não podemos deixar os clientes insatisfeitos. Para, precisamos deixar os clientes mais satisfeitos. Precisamos encantar nossos clientes. Você esqueceu o que combinamos? Para, você lembra o que combinamos? Você é muito individualista. Para, precisamos da sua colaboração. Não precisamos de uma política tão rígida. Para,
precisamos de uma política mais flexível. Ou seja, que ela está sempre mudando do negativo para o positivo. Use mais o positivo. Em vez de dizer, você me mandou o documento errado, diga, o documento que eu preciso é a cópia da nota fiscal. Não foque no problema, foque na solução. Além das palavras positivas, o uso de expressões de impacto também é muito útil e importante para valorizar o assunto e gerar maior interesse no ouvinte. Vejam esses exemplos. É fundamental, é essencial, é crucial, é imprescindível, é primordial, é vital, é importante. Em vez de falar, você tem que manter o contato com esse cliente, diga, é fundamental manter o contato com esse cliente. Em vez de falar, você deve enviar o e-mail ainda hoje, diga, é imprescindível que você envie o e-mail ainda hoje. Usar um vocabulário positivo de impacto aumentará a efetividade da sua comunicação. As palavras têm força e poder. Falar, buscar a excelência, é mais forte do que dizer ser bom no que faz. A expressão integridade absoluta é mais eficaz do que dizer apenas ser correto. Ser impecável é mais do que apenas ser bem feito. Lembre-se de que as palavras podem criar pontes ou muros na sua comunicação. Selecionando palavras mais positivas e assertivas, você gerará maior interesse e atenção do seu ouvinte e obterá melhores resultados. Como dizia Mahatma Gandhi, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Trago aqui uma parábola que ilustra o uso e o impacto da linguagem positiva. O valor das palavras certas. Um rei, já idoso, manda vir um velho profeta para predizer seu futuro. Após consultar o oráculo, o vidente, muito contrariado, diz ao rei que, desgraçadamente, vislumbra-lhe um futuro terrível. Enterrarás, majestade, um a um, todos a quem ama. O soberano insultado manda que exponham e torturem na porta do castelo até a morte o sábio Agourento. Desconfiado das palavras malignas, manda vir de terras distantes outro profeta. Agora, um jovem de recente fama. Ao ser questionado, o visionário esperto afirma euforicamente: Majestade, boas são as novas. Terás uma vida muito longa, és tão saudável e vigoroso que sobreviverá a todos de sua família. O rei aliviado dá ao jovem como gratidão 1000 moedas de ouro. Ao deixar o castelo, encontra-se o sábio Felizardo com o velho profeta torturado. Este murmura: que mentira disseste ao rei para merecer dele tantas glórias e gratidão? O jovem, compadecido, reproduz fielmente as palavras de sua profecia. Depois de ouvir tudo, o velho, estarrecido, balbucia suas últimas palavras. Mas tu disseste exatamente o mesmo que eu. O novo profeta do reino diz, então: sendo você de todos os sábios o mais sábio, deveria saber que não importa o que se diz, mas como se diz. A questão aqui era a mesma, só que dita de forma diferente. Um falou, você vai enterrar todos da sua família, todo mundo vai morrer. E o outro falou, você vai viver mais do que todos da sua família. Olha a diferença, é a mesma coisa, mas de forma diferente. Barreiras verbais. Por outro lado, existem palavras ou expressões que são consideradas barreiras verbais, pois prejudicam a qualidade e a eficácia da sua comunicação, além de gerar impressões negativas. As barreiras verbais merecem atenção e cautela. Veja alguns exemplos. Uso de expressões que transmitem insegurança e desvalorizam suas ideias. Eu acho que é mais ou menos assim, talvez quem sabe, assim ó, vou tentar explicar. Troque o eu acho por eu acredito, eu penso, na minha opinião. E para transmitir mais segurança e convicção, as expressões com certeza, certamente, sem dúvida, são mais efetivas. Uso excessivo de gírias. Principalmente no ambiente empresarial, o uso de gírias pode demonstrar falta de profissionalismo. Imagine um funcionário falando para o cliente, fica frio que não vai dar em nada. Ou, tá ligado que seu prazo vence hoje? Se ele disser fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ou, é importante lembrar que o seu prazo vence hoje, demonstrará mais seriedade e profissionalismo. Uso excessivo de jargões, siglas e termos técnicos para um público leigo no assunto. Isso dificulta a compreensão. Se eu disser para você que é importante trabalhar a sua coordenação pneumofonoarticulatória, ou que faz ataques vocais bruscos, terá dificuldade para compreender a mensagem, a não ser que você seja fonoaudiólogo. Eu lembro que, quando estava grávida, liguei para agendar uma ecografia e a atendente fez várias perguntas para preencher o meu cadastro. Dentre elas, gravidez gemelar? Não entendendo, eu disse como, e ela fez a pergunta de outra forma. Feto único?
Também não compreendendo de imediato, pensei alguns segundos até cair a ficha. Ah, sim, não são gêmeos, respondi. Sendo assim, analise o seu público e procure usar uma linguagem mais acessível e compreensível a todos. Uso de palavras difíceis e rebuscadas. Pode transmitir a impressão de que você é arrogante ou que quer demonstrar superioridade, além de dificultar a compreensão da mensagem. Já atendi clientes da área do direito que confessaram usar o dicionário para decifrar o que estava escrito nos processos, pelo uso do famoso juridiquês, de alguns colegas que ainda acreditam que essa linguagem demonstra conhecimento e autoridade. Tem algo aqui, né? Quando eu era pequena, eu falava, eu vou ler o dicionário todinho e vou decorar as palavras, as mais difíceis, para eu me comunicar com palavras que ninguém sabe o significado. Olha só que loucura. Eu não sei se na época de vocês também era assim, mas alguém tinha dito para mim, estuda dicionário, aprenda palavras novas, você tem que saber palavras que ninguém sabe. E não, pelo contrário, você tem que saber se comunicar de uma forma que as pessoas vão entender. De que adianta eu ler todinho o dicionário, saber um monte de palavra difícil e ninguém saber o significado. Então, é interessante você entender realmente o seu público, a pessoa com quem você está falando. Uso de gerundismo. O uso inadequado do gerúndio é comum, especialmente em telemarketing, porém muito criticado. Por exemplo, vamos estar verificando, vou estar lhe enviando, vamos estar resolvendo o seu problema. Além de ser motivo de chacota, ele transmite a impressão de enrolação, pois demonstra uma ação em andamento que não tem prazo determinado para acabar. Você vai estar verificando até quando? Pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 mês. É muito chato. Quantas vezes já não recebi e-mail também? Vou estar fazendo a planilha. Vou estar analisando a sua proposta. É muito chato isso, gente. É feio, chega a ser feio. Então, se você tem o costume de usar o gerúndio, comece a evitar. Comece a ver e evitar. Em vez de estar, abole a palavra estar do seu vocabulário. E pensa, em vez de vou estar verificando, irei verificar. Né? Vou estar lhe enviando, irei enviar. Então, pensa sempre da forma que você pode falar sem um gerúndio. Uso de estrangeirismos. Nem todas as pessoas sabem falar outra língua e ficam constrangidas quando ouvem uma expressão que desconhecem. Costumo dar muitos treinamentos em empresas multinacionais e percebo que os profissionais que costumam se comunicar no dia a dia com equipes de outros países, principalmente falando inglês, tendem a perder a fluência da sua língua materna, o português. Vamos fazer um benchmark e passar para os nossos stakeholders como fazer um follow-up mais adequado dos nossos projetos. Afinal, é fundamental acompanhar as sprints para depois reportar ao headquarter. É fundamental que você sempre identifique o nível de conhecimento e o perfil do seu público para adequar a sua linguagem a todos. Disso aqui eu lembro de alguns vídeos que eu assistia na internet, uma mulher falando exatamente dessa forma. Ela estava satirizando ali, mas você vai para uma entrevista de emprego. Então, o benchmark, os stakeholders, o feedback, a pessoa sempre usando muitas palavras estrangeiras que quem é novo ali não entende. E fica chato, fica arrogante, a pessoa sempre falar assim. É fundamental... Não, já li aqui, né? É fundamental que você sempre identifique o nível de conhecimento e o perfil do seu público para adequar a sua linguagem a todos. Usar um vocabulário muito técnico com o público leigo será um fracasso. Nesse caso, o ideal é usar um vocabulário mais simples e acessível para que todos compreendam. Por outro lado, deixar de usar termos técnicos ao falar com pessoas com o mesmo nível técnico que você pode passar a impressão de falta de conhecimento e competência. Então, se é de igual para igual, beleza, pode usar. Mas se é para alguém que não conhece, que não é do ramo, não tá ali internamente junto com você, não fica legal. É necessário conscientemente escolher bem as palavras para obter os melhores resultados. Existe também uma palavra forte e negativa que muitas vezes necessita ser dita, mas que gera muita resistência e deixa muitas pessoas desconfortáveis. A palavra não. Você sabe dizer não? Eu percebo 3 formas diferentes e pouco assertivas de dizer não. Falar não sem muita explicação, sem dó nem piedade, de forma automática, autoritária e muitas vezes desnecessária. É o famoso não porque não. As pessoas que fazem uso do não curto e grosso geralmente são vistas como intransigentes, com má vontade e pouco colaborativas, e recebem bem menos apoio do que poderiam, quando obtêm. Por exemplo, posso sair mais cedo hoje? Não tem como, impossível.
Então, aqui é aquelas pessoas secas, mas isso também varia de cultura para cultura. Aqui no Brasil, ela tá dizendo porque é brasileira, mas no Brasil é muito difícil você ver as pessoas não, porque não, não. Simplesmente não. Eu também gosto de assistir vídeos de pessoal estrangeiro que tá aqui no Brasil. Eles colocam lá. O brasileiro dizendo não, dá mil e uma desculpas, não, eu tenho compromisso, tenho que passear com o cachorro. Ou o americano dizendo não, no. Acabou. Pra eles, não é não. E lá, o simplesmente não é ser grosseiro. Aqui no Brasil é porque a cultura é diferente. Então, vai de você analisar também a cultura do lugar que você tá. 2. Ficar em cima do muro. Mesmo quando a resposta é não, algumas pessoas não querem se indispor ou não sabem dizer não e acabam se esquivando, passando o abacaxi para o colega, adiando a resposta negativa e gerando uma falsa expectativa. Lembre-se de que quanto maior for a expectativa, maior será o tombo quando não chegar. Saiba que é melhor ser sincero, demonstrando empatia e transparência, do que enrolar a outra pessoa. Aqui são situações, principalmente quando você vai fazer alguma venda, você passa lá a proposta para o cliente e em vez de ele te dizer que não, ele fica enrolando, não dá retorno. E aí você se sentir desconfortável de ir lá e perguntar e a pessoa não sabe dizer o não. Simplesmente, não vou fechar, não foi válido para mim. Mas não, tem gente que fica enrolando e não consegue dizer o não. Por exemplo, o produto será entregue no prazo combinado? Acho que sim, vamos fazer o máximo para que isso aconteça. Se você sabe que atrasará, passe a informação correta para que a pessoa possa se preparar. Eu lembro na empresa que eu trabalhava, eu dizia para o cliente, vai atrasar? Vai. É a verdade, vai. É melhor do que eu mentir para você e daqui 5 minutos você me ligar de novo perguntando a mesma coisa. Então, quando você já é sincero ali, às vezes é melhor do que você ficar enrolando. Você pode me dar um desconto maior e dividir em 5 parcelas ao invés de 3? Talvez, vou falar com o meu supervisor para ver se não terá problema. Em vez de dar uma resposta evasiva, apresente a sua sugestão ou alternativa. 3. Não conseguir dizer não. Ou seja, dizer sim para tudo. Por necessidade de serem aceitas ou por medo de não serem bem vistas, ou até mesmo de magoar o outro, muitas pessoas querem abraçar o mundo, contentar a todos e dessa forma acabam se sobrecarregando com atividades extras desnecessárias, prejudicando sua qualidade de vida e seu trabalho. Se você se identifica com algumas dessas situações, saiba que é possível superar essas dificuldades e aprender a dizer o não, assertivo, colocando limites sempre que necessário. Para isso, existem 3 elementos que precisam estar presentes na sua resposta negativa: empatia, explicação e sugestão. Aqui é interessante porque eu era uma dessas pessoas. Eu só sabia dizer sim, 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 sim. E isso muitas vezes me atrapalhava, porque eu deixava de fazer as minhas coisas para fazer algo para outra pessoa, seja no trabalho, seja no contexto familiar, enfim. Mas você acaba se prejudicando para atender a necessidade de outro. E cada vez que você faz isso, parece que surgem mais e mais coisas, porque todo mundo sabe que você aceita tudo, então vamos abusar ali daquela pessoa, porque a gente sabe que ela sempre faz. E quando você começa a trabalhar isso, no começo é muito difícil você começar a dizer não para as pessoas. Mas também não pode simplesmente vou dizer não. Você tem que se entender. Vai desrespeitar a mim, né? Tem que analisar todo o contexto. E isso eu ensino no projeto Metamorfose. Então vamos lá. Número 1. Demonstre empatia. Use expressões que demonstrem que compreende a necessidade do seu interlocutor, como por exemplo, eu entendo a sua urgência. Eu entendo a sua situação. Eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Infelizmente, se fosse possível, eu faria. Eu compreendo a sua necessidade, dentre outras. O importante é que você demonstre sinceridade ao falar e seja realmente empático. Segundo, justifique, explique o porquê. Apresente argumentos que embasem o não, que deixem claro o motivo e que existe uma razão para você negar o pedido, que não é má vontade sua. Por exemplo, não podemos enviar o material agora, 10 horas, porque o motoboy começa a realizar as entregas a partir das 14 horas. Então traz a explicação. Além de uma explicação clara e coerente, outra estratégia que pode ajudar você aqui nessa etapa é mostrar as consequências negativas caso aceite o pedido. Por exemplo, se eu enviar hoje a planilha para você, vai gerar retrabalho posteriormente, consequência negativa, pois ela está incompleta e você terá que analisar tudo novamente com os dados atualizados na semana que vem. Prefiro enviar na semana que vem a planilha completa e revisada. Terceiro, dê uma sugestão. Muitas vezes existem alternativas que podem ajudar a resolver o problema ou a necessidade do seu interlocutor. E mesmo que a pessoa não aceite suas sugestões, apresentá-las demonstrará que você está tentando ajudar.
Aqui eu vou dar um exemplo, né? Antes da gente continuar a leitura. Por exemplo, você vai numa loja, você está comprando uma roupa e você gostou da cor que tem na vitrine. Você chega lá na vendedora, ó, quero aquela cor da vitrine. Ai, olha só a diferença. Não, não tem essa cor. Acabou. Então não vou levar, acabou. Esquece. Agora aí se ela chegar, olha, eu não tenho essa cor, mas eu tenho essa outra cor que eu acho que talvez até combina muito mais com o seu tom de pele. Olha só que situação. Então, é você saber se posicionar, porque às vezes você perde uma venda por não ter esse feeling, né? Essa sugestão de você não sentir essa situação. Então, dá uma sugestão para a pessoa, às vezes ela pode aceitar. Às vezes eu saio assim e falo, nossa, mas ela podia ter oferecido outra coisa, né? Mas se não é não, então a pessoa também não está interessada em vender. Olha só que situação. Analise o exemplo abaixo. Um funcionário pede ao gestor para tirar férias em janeiro. O gestor poderia falar, nem pensar, você quer deixar todo mundo na mão justamente quando temos menos pessoas trabalhando no setor? Usando a estratégia do não assertivo, a resposta seria diferente. Entendo que você queira tirar férias com sua família em janeiro, pois é o período de férias dos seus filhos. E você realmente merece um tempo para descansar. Empatia. A questão é que 2 colegas seus já tinham solicitado em agosto tirar férias em janeiro, e só ficaremos com 3 pessoas no setor para realizar todo o trabalho. Justificativa. Por isso, é muito importante que você esteja aqui nesse período. O que podemos combinar é você tirar férias em fevereiro ou julho. O que você acha? E para o próximo ano, podemos combinar com mais antecedência, para que possamos achar uma solução que fique boa para todos. Uma sugestão. Saber dizer não no momento certo, da forma mais assertiva e adequada, ajudará você a priorizar o que realmente é importante, a impor limites quando necessário e a se libertar de velhos hábitos e ações que impedem seu crescimento ou que não contribuem para o seu bem-estar e sucesso. Aprender a dizer o não assertivo é libertador. Experimente, sugiro que você escreva e tenha sempre por perto a estratégia do não assertivo. Estratégia do não assertivo. 1. Demonstrar empatia. 2. Justificar, explicar o porquê, argumentar. E 3. Oferecer uma sugestão ou alternativa. Melhorar seus diálogos internos e externos pensando e falando de forma positiva e consciente e seguir as estratégias demonstradas nesse capítulo definitivamente farão muita diferença, levando a sua vida, seu trabalho e seus relacionamentos a um patamar mais elevado. Parafraseando Victor Hugo, as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Portanto, use-as com sabedoria. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, quinta parte aqui da nossa leitura. E eu creio que passou um pouquinho o tempo ali do cronômetro, dos 30 minutos a 40 minutos, que é aquilo que eu falo, que a ideia é você assistir um vídeo por dia. Mas eu também não tenho como pausar uma leitura no meio do capítulo. Então, às vezes a gente passa um pouquinho, mas é pouca coisa, sei que vocês conseguem assistir até o final. Então, muito bem, parabéns por hoje e até a próxima parte. Lembrando, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não esquece. Porque se você se inscreve, toda vez que eu lançar uma nova parte que você tem acesso, aparece lá na notificação para você, tá bom? Então, até mais a próxima leitura. Tchau, tchau. Espero vocês lá.